E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje, vim conversar com vocês sobre os livros que eu li no mês de julho. Foi um mês bem diverso, foram 7 autoras mulheres, um autor homem, foram 7 países diferentes, e a melhor parte, tiveram alguns novos favoritos, eu li muita coisa boa. Quando eu tava separando os livros pra gravar o vídeo aqui hoje, eu fiquei bem contente com as leituras que eu fiz, apesar de ter uma decepção ou outra ali, mas foram leituras que eu adorei fazer. Antes de eu começar a falar sobre esses 8 livros, que na verdade são 6, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, de deixar o like no vídeo, ativar o sininho de notificações, que assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. Me acompanha nas outras redes sociais, o TikTok, o Instagram, o Scooby, o link para cada uma delas vai estar aqui na descrição. Se você quiser comprar livro mais barato, afinal, quem não quer? 2 dicas. A primeira, entra no grupinho de promoções do Telegram. O link para esse grupinho vai estar na tela, vai estar na descrição também. Por lá eu aviso todas as novidades, todos os cupons de desconto, todas as promoções que estão rolando na Amazon. E assim você vai estar sempre atenta aos livros que entrarem em oferta, né, para sempre aproveitar. E a outra dica, que é uma das mais valiosas, é usar o sistema de cashback do Cuponomia. Ele te devolve uma porcentagem do valor que você gasta em cada compra. E não é só na Amazon que funciona, tá? Não é só para livros, é para várias lojas. Você pesquisa lá no Cuponomia qual a loja que você vai comprar, que ele mostra, né, como que funciona o cashback para você ativar. E depois, quando você acumula já R$20, você pode resgatar esse valor para sua conta bancária. E é legal também porque, assim, se cadastrando pelo link que vai estar aqui na descrição e vai estar no comentário fixado, você já começa com R$5. Então não deixa de dar uma conferida depois. Vamos começar com a primeira leitura que eu fiz no mês, que foi um livro do Japão, um calhamacinho aqui, Peitos e Ovos. Eu tava há um bom tempo já querendo ler esse livro e finalmente tomei coragem. É uma história super interessante que a gente vai conhecer a vida de uma moça que mora lá em Tóquio, no Japão. A história começa quando ela vai receber uma visita, né? A irmã mais velha dela e a sobrinha dela vão visitá-la lá em Tóquio. A protagonista, que é a Natsu, e a irmã mais velha delas, elas tiveram uma infância, assim, muito difícil. Elas tiveram que começar a trabalhar desde cedo. A mãe delas trabalhava o dia todo, a avó delas trabalhava o dia todo, elas moravam em uma cidade meio que o interior. E aí ela era aspirante a escritora e foi se mudar para Tóquio para buscar novas oportunidades. E aí, quando ela já tem uns quase 30 anos, ela recebe, né, essa visita da irmã mais velha e da sobrinha dela, que é adolescente. E assim, cada uma dessas mulheres está enfrentando, está passando por algo diferente, e a Natsu, a protagonista, vai contar pra gente. A irmã mais velha dela tá doida pra colocar silicone. Ela insiste que ela precisa colocar, ela tá obcecada por isso, tá procurando mais. Tá bem insatisfeita com o corpo dela e ela tenta atingir padrões de beleza que na verdade são inalcançáveis. Enquanto a filha dela, que é a sobrinha da protagonista, né, que tá passando pela adolescência, tá num processo de puberdade, tá tendo que lidar com mudanças no corpo, ela tá passando por um momento ali tão complexo da vida dela, essas mudanças da adolescência, que ela tá afastada da mãe dela. Então ela simplesmente não fala mais com a mãe dela, ela se comunica através de um caderninho que ela vai escrevendo. Ela tem um diário, né, e é legal porque nessa primeira parte do livro a gente tem também alguns trechos desse diário. E aí a gente vai entendendo os dilemas dessa adolescente, por que que ela não fala com a mãe. São reflexões que ela faz, assim, que são tão básicas, né, mas são tão verdadeiras, que a gente não para pra pensar assim, só que fazem muito sentido. E assim, isso se passa durante a primeira parte do livro, que é ali durante o verão de 2008. E aí na segunda parte do livro, que é basicamente assim, os 2/3 finais do livro, se passam 8 anos depois já é no verão de 2016. E as histórias, elas mudam completamente, porque assim, 8 anos, né, a gente muda bastante. E realmente a autora escreveu essas duas partes em anos diferentes. Aqui ela escreveu em 2008 e aqui ela escreveu em 2016. Então tem a diferença tanto no que as mulheres estão vivendo, no que elas estão pensando e no tipo de escrita mesmo. Aqui no verão de 2016, a protagonista Natsu, ela já publicou o seu primeiro livro, teve um sucesso e ela tem um contrato com uma editora, só que ela não consegue avançar na escrita do segundo, ela simplesmente está empacada e ela tá passando ali por outros dilemas. Ela já tá um pouco mais afastada ali da irmã mais velha, da sobrinha, né? Estão vivendo outras coisas. E aí ela vai contar um pouco de quando ela trabalhou em uma livraria, fez algumas amizades e das amizades que ela tem na própria editora, né? Que tem a editora dela, tem uma outra autora. Mas basicamente o livro vai falar das opressões sociais que as mulheres sofrem lá no Japão, de diversas maneiras diferentes. A grande questão da segunda parte do livro é: a protagonista quer ser mãe, mas ela não tem nenhum relacionamento, ela não pretende também, né? Fica subentendido aqui que ela é uma pessoa sexual, mas ela sente que ela precisa ser mãe. E assim, ela vai recorrer ali, vai começar a buscar sobre doação de esperma, não sei o quê, e aí vai ter também o depoimento de crianças que nasceram de inseminação artificial. Vão tendo várias discussões, vários argumentos e todos parecem certos. Porque assim, uma grande questão aqui é: por que que ela quer ser mãe? É pra suprir uma necessidade? É pra ela acabar com a solidão? Por que que ela se vê apta a colocar uma criança, um ser vivo no mundo? Tem uma das personagens aqui que vê isso como algo muito egoísta, sabe? Porque quando você pensa, eu quero ter um filho, eu quero ser mãe, quero ser pai, você tá pensando apenas
em você e no que você quer. Você não pensa naquela criança que vai nascer, se ela realmente quer viver, quer estar em um mundo tão conturbado assim. Mas o livro, ele vai além disso, sabe? Ele vai narrando o cotidiano dessa personagem, o modo que ela vê a vida, ela vê as outras pessoas, ela vê o ambiente, o jeito que ela narra os desejos e as insatisfações dela. É de um jeito muito cru, mas assim, que vai trazer várias reflexões, vai fazer a gente pensar bastante. Foi um livro que conversou muito comigo. Eu achei uma história bem de mulheres para mulheres. Se você for uma mulher talvez um pouquinho instável, meio introspectiva, que fica pensando muito sobre tudo, eu acho que esse livro é muito pra você, porque ele foi muito pra mim. Eu só achei a leitura dele um pouco lenta, assim, por ele ser muito longo, e às vezes ele é um pouco prolixo, ele é bem descritivo, assim. Faz sentido ele ser desse jeito, né? Porque descreve bastante tempo, mas é aquela leitura um pouco lenta mesmo, e a primeira parte e a segunda parte são bem desconexas. Quando a gente tá ali curiosa com as coisas da primeira parte, vai lá e pula muitos anos e a gente, assim, fica até sem respostas. Mas é um livro sobre uma vida normal, que mostra muitas memórias dessa personagem, de como ela se recorda da avó, da mãe, como ela se enxerga em outras mulheres também. Enfim, sobre a vida de mulheres, eu gostei muito de ler. Depois eu li Sadie, que é um livro do Canadá. É uma história que ele é puxado pro suspense, mas ele não deve ser lido como um suspense. Ele é mais um livro de denúncia, assim. A gente tem aqui uma jovem, né? A gente acompanha a Sadie. Ela é adolescente, acho que ela tem uns 19 anos. E o que acontece? Ela vive em uma região super pobre e ela sofre com a negligência e a ausência da mãe, né? A mãe dela era viciada, não sei o quê, e depois abandonou ela e a irmã mais nova dela. Ela foi uma personagem que amadureceu muito cedo, né? Teve que cuidar de si mesma e da irmã mais nova, até que essa irmã desaparece e uns dias depois ela é encontrada morta. E quando essa irmã mais nova morre, ela já não tem mais um propósito pra viver e tudo que ela quer é ir em busca de vingança. A história começa quando ela foge pra ir em busca desse objetivo, né? De se vingar. Ela fica desaparecida e a avó de consideração dela vai lá atrás de um jornalista, porque a polícia não soube investigar, foi um caso meio arquivado, não sei o que, aí a avó vai atrás desse jornalista e esse jornalista começa a buscar entender o que aconteceu com a Sadie, ir atrás da Sadie e tal. E aí, por isso, ele é um livro que ele vai intercalando. Algumas partes são narradas pela Sadie, né? Ela vai contando o que está acontecendo. E outras partes é meio que a transcrição de um podcast, porque esse jornalista, ele vai lá e faz um podcast contando o que aconteceu. Aí o podcast chama As Garotas, aí vai intercalando esses dois pontos de vista, o que é muito interessante, porque a gente conhece, além do ponto de vista da Sadie, também os outros personagens, né? O que eles estão pensando. A gente vai se aprofundando mais assunto, vendo os outros familiares. E assim, ele é um livro muito pesado. Ele é cheio de gatilhos, ele não chega a ser explícito, sabe? Mas é uma história forte. E ele tá escrito aqui atrás, é um thriller eletrizante. E eu acho que isso fez eu criar uma expectativa diferente pra ele, porque, falavam dele como se fosse um suspense que tinha um grande plot twist, não sei o quê. Só que, gente, não. Ele é um livro jovem que tem uma grande denúncia a isso que acontece na história, que é um dos fatos principais aqui, um dos principais pontos de gatilho, que é abuso e pedofilia. É um livro que mostra como as pessoas se negam a ver o que tá ali. As pessoas não confiam na palavra de crianças, na palavra de mulheres. Como é difícil a vida de crianças, né, e de mulheres que estão presas nessa realidade, presas nessa vida de abuso e de descaso. Então, assim, quando você for ler, vá com isso em mente. Ele é um livro muito interessante, apesar de ter algumas falhas, né? Tem muitas cenas convenientes pra protagonista, né, pro rumo que a história vai seguir. Ela consegue acesso às coisas muito fácil, muitas cenas nada a ver, assim, algumas partes que ele deixa a desejar, só que ele não deixa de ser um livro bom. Ele é realmente um livro que prende muito a gente. Ele tem acho que umas 400 páginas, mas assim, eu li em 2 dias. A gente vai aos poucos descobrindo mais camadas, assim, sobre a vida dessas meninas, sobre essa história, e vai vendo quão cruel era. E quando a gente, sabe, percebe o peso que essa menina carregava, assim, a culpa que ela sentia, é muito forte. E 2 pontos que eu achei interessantes aqui nessa história é que ela é uma personagem bissexual e também que ela é uma personagem gaga, e é interessante o jeito que isso é abordado no livro, né? A gente vê como isso foi um grande impeditivo para ela conseguir se comunicar e criar laços ao longo da infância e da adolescência, porque as pessoas tinham um grande preconceito, né, com isso. Mas isso teve uma causa ali muito psicológica. O final do livro é aberto, o que gera um certo incômodo, porque a gente quer saber o que aconteceu, sabe? A gente fica muito curioso. Mas eu acho que é um bom final. Eu prefiro que o final seja assim, porque ele torna o livro, assim, mais plausível, mais real, infelizmente. A melhor leitura do mês, tá? Os Possuídos, da Ursula Le Guin. Esse aqui é um grande clássico da ficção científica. Ursula Le Guin, minha autora favorita. Todos os livros que eu leio dela eu amo, eu favorito, viram assim os melhores que eu já li. Esse aqui não foi diferente. Esse aqui, inclusive, era um dos livros que estava na minha meta de 25 livros clássicos para ler antes dos 25 anos. Estou aos poucos cumprindo essa meta. E esse aqui foi mais um grande acerto dessa autora. Ele foi escrito lá pelos anos 70, na época da Guerra Fria. É uma distopia com utopia.
Aqui a gente tem, assim, um sistema de planetas gêmeos. Tem o planeta que se chama Urras. E aí ele tem uma lua que se chama Anarres. E aí o que acontece? Em Urras é basicamente a Terra. Tem bastante recursos, tal, tem muita beleza, tem grande desenvolvimento tecnológico, mas lá é um grande sistema capitalista, as pessoas vivem uma grande desigualdade social e de gênero, tem muita pobreza, muitas lutas, muitas guerras. E aí, um grupo de pessoas meio que começou uma revolução anarquista. E aí eles decidiram ir para a Lua para começar uma sociedade nova lá na Lua, uma sociedade anarquista. E aí eles vão para lá, para Anarres, e assim, se passa 200 anos depois disso. Aí essa Lua já é consolidada, assim, é uma sociedade que não tem um governo, não existe dinheiro, todas as pessoas trabalham para o bem comum. É uma suposta sociedade perfeita, né? Só que, infelizmente, lá é muito difícil viver, porque assim, não tem floresta, não tem planta, não tem animais, pouquíssimos recursos, aí às vezes lá tem época de seca, época de fome. E aqui no livro a gente vai acompanhar o Shevek. Enfim, ele vive em Anarres e ele é um físico inteligentíssimo. Ele é brilhante, ele é genial e ele tá trabalhando em uma teoria que vai mudar toda a relação interplanetária, basicamente. Só que lá na Lua que ele mora não tem muito avanço científico, né? Como existem pouquíssimas pessoas, eles não têm tanto acesso a livros de teoria, né? Livros didáticos de ciências e não sei o quê. E aí ele começa a se comunicar com algumas pessoas do planeta, de Urras. E esse planeta convida ele a ir pra lá. Esses dois planetas, eles têm um grande preconceito um com o outro, né? O planeta acha que lá na Lua vai ser uma desordem total, o povo é anarquista, o povo é sem lei, o povo é sem regra, enquanto o pessoal da Lua acha que lá no planeta tem gente assim, tendo que comer, sei lá, carne humana pra não passar fome, todo mundo lá tá preso, todo mundo lá é escravizado, é um terror, é um inferno. Mas esse físico, o protagonista, ele decide que ele vai tentar unir os planetas, ele vai tentar criar alguma união planetária, assim, entre esses planetas e os outros, para as pessoas se comunicarem e se ajudarem mutuamente. E aí é isso, o cara ele vai realmente viajar, vai sair da luinha e vai ir pro planeta ver como que é lá, conversar com os cientistas, ele vai ser bastante julgado e o livro vai intercalar. Um capítulo é ele na nave, a caminho do planeta, e depois estando lá, na estadia dele, aprendendo os costumes novos, que é uma coisa super diferente. Na Lua, por exemplo, não existe nem palavra de posse, não existe tipo assim, meu, minha. Porque para eles não existe isso, não existe esse conceito de posse. Quando você se refere a alguma coisa como sua, inclusive você está egoizando. E aí no próximo capítulo é a vida dele lá na Lua, como que foi a infância dele, né, quando ele nasceu, depois ele na escola, ele se tornando um físico e ele se aprofundando nessa pesquisa dele. Tudo como era a convivência dele lá nessa Lua anarquista. E assim, por mais que lá seja uma sociedade utópica, a sociedade ideal, a gente vê que lá também tem seus defeitos. A Anarres não é tão perfeita quanto parece a princípio. E a gente vai descobrindo nesses capítulos do passado quais são todos os motivos que levaram esse cientista a viajar para outro planeta. Gente, isso daqui é qualidade pura, tá? É uma das ficções científicas das melhores. Vão ter tantas questões sociais aqui nessa história que a gente vai ler trechos que vão descrever perfeitamente como é a nossa sociedade, os problemas que a gente enfrenta e como seria uma coisa ideal. E essa solução ideal tá longe demais, mesmo assim ainda teria seus defeitos. Vai falar muito de desigualdade de gênero, de como as mulheres na Lua lá, anarquista, elas são super cientistas, elas são inteligentíssimas. E aí lá no planeta, as mulheres elas são delegadas apenas à função de esposa. O cara, quando ele chega lá no planeta, ele até fala, gente, cadê as mulheres? Eu só tô conhecendo homens cientistas. E as mulheres cientistas? Aí os homens ficam pensando, tipo assim, como assim? Mulher pode ser cientista? Como assim? Aonde já se viu isso? Vai falar de liberdade, de individualismo, de posse. Vai falar muito de questões de relacionamento também. Porque lá na Lua é super normal você ter um relacionamento com alguém do mesmo sexo. Você ter um relacionamento com mais de uma pessoa. A Úrsula era uma mulher muito à frente de seu tempo, né? Várias discussões antropológicas inteligentíssimas. É uma grande crítica ao capitalismo também. Ele é um livro um pouco complexo, não difícil de entender. Só que assim, é muita coisa ali que a gente tá lendo. Ele tem capítulos grandes, então a gente até demora pra absorver, assim. Tem que ler um pouco mais devagar. E eu demorei um tantinho aqui pra ler essa história. Tem algumas cenas que incomodam muito a gente. Nossa, tem um capítulo aqui. Esse protagonista, ele não me desceu. Quem já leu vai entender, acho, do que eu estou falando. Mas eu acho que faz parte da história que a autora quis mostrar aqui. Que como ele tá vivendo lá no planeta, cheio de problemas por muito tempo, acabou corrompendo ele. Enfim, é um livro muito verdadeiro, muito profundo, vale muito a pena a leitura. A Úrsula nunca decepciona. Um livro nacional que eu adorei conhecer mês passado foi Como Se Fosse um Monstro, da Fabiane Guimarães. É uma história de ficção literária
que a gente acompanha uma jornalista que vai entrevistar uma senhora. Ela vai lá pro interior, vai entrevistar essa senhorinha, vai escrever o relato dela e tal, porque essa senhora, antigamente, nos anos anteriores, esteve envolvida em uma grande polêmica. Ela foi barriga de aluguel, trabalhou como barriga de aluguel por vários anos. E barriga de aluguel remunerada aqui no Brasil é um crime, é ilegal. Então a gente vai ter tanto as interações dessa jornalista com a Damiana, né, que é essa mulher que trabalhava como barriga de aluguel, quanto o próprio relato da Damiana, contando desde que ela era lá uma adolescente, morava em uma região meio rural, lá no interior de Goiás. O pai dela faleceu e ela tinha muitas irmãs, ela se mudou para Brasília tentando dar uma condição financeira melhor para a família dela, e assim, se aproveitando da sua situação de vulnerabilidade, ela acabou sendo aliciada nesse sistema de barriga de aluguel. Ela era uma pessoa que não tinha muita escolaridade, não tinha muito conhecimento sobre isso, então ela iniciou nessa área pensando apenas no conforto que ela poderia prover à família dela. E ela vai narrando como que era a sua relação com a maternidade, né, o distanciamento que ela tinha dessas crianças e as técnicas que ela utilizava para pensar aquilo apenas como um modo de trabalho, o que ela percebia do próprio corpo, vai contando todos os anos que ela trabalhou com isso, todas as decisões difíceis que ela teve que tomar e as dificuldades pelas quais ela passou. Muitas coisas aí foram acontecendo, tem muitas coisas por vir aí, e a gente vai juntamente também conhecendo a história da própria jornalista, da própria entrevistadora. Ela vai falando um pouco da vida dela e da relação que ela tem com a maternidade. Esse livro vai trazer muitas discussões sobre esse assunto, né, sobre esse tópico, sobre essa grande decisão, se é realmente um instinto, algo natural, ou se é uma construção social, é algo que é imposto. E a autora aborda disso aqui de um jeito que a gente pode pensar muitas coisas. Até sobre a barriga de aluguel, a gente vai ver os dois lados. A própria Damiana, ela fala aqui que ela não quer ser lida como se fosse um monstro. É sobre as escolhas que a gente pode tomar, sobre as expectativas sociais e sobre o controle sobre o corpo feminino. A escrita da autora é bem direta ao ponto, assim, tanto que ele é um livro muito rápido de ser lido. A gente fica engajado durante o livro inteiro, ele realmente prende a gente. Ele tem uma escrita simples, só que é uma história muito forte. Ele é cru, ele é comovente, ele é chocante. Eu gostei muito, o final também. Indico bastante. Por enquanto, foi assim, até um dos melhores nacionais que eu li esse ano. Aí, um outro livro que eu li foi de Sri Lanka. Você já leu algum livro de Sri Lanka? Pois é, eu também não tinha lido. E esse aqui venceu o Booker Prize em 2022. E foi a leitura coletiva do Clube de Membros do canal em julho. No Clube do Canal, todo mês a gente lê um livro juntos. E aí, cada ano a gente faz um tema diferente, né? Nesse ano a gente só está lendo livros de pessoas não brancas. A partir de R$5 você já pode participar. O link para saber mais vai estar na tela e vai estar na descrição também. E assim, tem sorteios também, a gente conversa sobre várias outras coisas. Enfim, para saber de tudo é só olhar no link. E esse livro, ele tem muitas particularidades, sabe? Ele foi uma história bem diferente. O protagonista é o Maali Almeida e ele morreu. E o livro começa quando ele acorda ali, meio que num interlúdio. E aí, basicamente, ele tem 7 dias para descobrir quem foi o assassino dele. É um morto investigando o próprio assassinato. Esse cara, ele era um fotógrafo de guerra, ou seja, ele tirava fotos ali mandados por jornais ou por instituições, tirava foto dos soldados do exército, tirava foto de atentados, de várias coisas, e ele também tinha algumas fotos que podia chocar o país, abalar as estruturas. Eram fotos de líderes envolvidos em coisas erradas, eram fotos de pessoas sendo torturadas, eram fotos de crianças sendo obrigadas a se alistar no exército. Enfim, fotos que são denúncias. E essas fotos estão escondidas. E aí, para a morte dele não ter sido em vão, ele tem que tentar, mesmo como um fantasma, se comunicar com os vivos, com os amigos dele ali, para falar onde estão guardadas essas fotos. A história se passa nos anos 80 e 90 ali no Sri Lanka, quando está tendo uma guerra civil. Então a gente é apresentado a todo um contexto sociopolítico e econômico fudido aqui nesse livro. Esse país tá todo bagunçado. Tem os partidos, aí tem as forças armadas, aí tem as forças de guerras. O país tá passando por tudo de ruim, gente. Todas as atrocidades tá acontecendo ali no Sri Lanka nesse momento. E além de tudo, o protagonista ainda é gay. Mais uma opressão pra ele viver ali. E o livro ele é narrado em segunda pessoa, então é como se você fosse o protagonista. Aí fala, você agora é um fantasma, e aí você está andando pra lá e pra cá. O livro, apesar de ter muita coisa acontecendo ali, né, e ter sido bem pesado, é muito interessante todas essas coisas históricas e culturais que a gente aprende sobre o Sri Lanka nessa época, que eu não sabia, não fazia ideia. Apesar de tudo, ele ainda tem um ar cômico, então ele é narrado de um jeito leve, entre aspas, apesar das coisas pesadíssimas que acontecem. E aí, no início, é um livro muito confuso,
porque o cara morreu, ele não tá entendendo nada, e a gente também não tá entendendo ali com ele, inserido do nada nesse mundo aqui. Só que aos poucos ele vai se familiarizando, e a gente também. Mas, infelizmente, essa história é mal contada, sabe? A escrita do cara é muito estranha, sabe? Eu não sei explicar, mas é mal estruturado. É um livro que tinha um grande potencial, só que ele não foi tão bem executado. Cara, é uma história rica, tanto sobre essas questões culturais do Sri Lanka, sobre essa fantasia, assim, que tem os encostos, tem os demônios, tem os fantasmas, tem todo um esquema, assim, pós-morte. Só que ficou tudo tão jogado, assim, tão mal explicado. Foi um livro que, infelizmente, me decepcionou bastante, tá? E não só a mim. Na verdade, a gente fez a leitura coletiva desse, mas não foi nada coletivo, porque a maioria das pessoas abandonou. Mas assim, apesar de tudo, gente, eu vou falar, eu ainda acho que é um livro que vale a pena. E não é por causa do final não, né, que só no final que a gente descobre quem assassinou o cara. E eu já tinha desconfiado daquilo desde o início. Mas enfim, apesar de ser um livro que tem todos os defeitos possíveis, eu ainda acho que a leitura vale a pena por a gente conhecer todo esse contexto do Sri Lanka e por ele mostrar que, assim, as coisas se repetem, acontecem de novo e de novo e de novo. Tem muitas reflexões sobre isso, sobre, assim, como a guerra e como a desigualdade vai estar sempre presente em vários países e não importa se essa guerra civil, se a ditadura ou, sei lá, estava acontecendo no Sri Lanka, estava acontecendo, sei lá, em algum país da América Latina, sempre vão ter as mesmas pessoas por trás, os mesmos objetivos maldosos por trás. Então eu realmente gostei de fazer essa leitura, apesar de não ter gostado do livro. Eu sinto que foi sim, uma leitura proveitosa. Coitado, gente, o autor ele teve a grande ideia da vida dele, mas ele esqueceu de fazer o curso de escrita só. Chega de coisa pesada, né? Agora acabou, vamos falar de comédia romântica? Um quadrinho que eu li em julho, A Princesa e o Queijo Quente. A autora é brasileira, só que ela mora lá nos Estados Unidos, então o livro foi publicado tanto aqui quanto lá. E é um conto de fadas que a gente queria. É aquele conto de fadas que a gente quer, que a gente precisa ler, que vai aquecer nosso coração. A gente tem aqui a Princesa Bri e como que é? Conde Camembert. Mas, na verdade, o Conde Camembert, ele esconde um grande segredo. O Conde Camembert é uma mulher. É a Lady Camembert. E aí, o pai dela tava morrendo. E ele falou, você vai ter que se casar pra conseguir herdar a minha fortuna. Eu não posso passar uma herança pra uma mulher. E ela ficava, casar com um homem. E aí ele falou, tá bom, filha, mas a única outra solução é você fingir que é homem. E aí é isso, ela queima todos os vestidos, ela começa a se vestir com roupas de homens e se muda, né? Depois que o pai dela morre, ela vai pra outra cidade muito distante pra ninguém reconhecê-la e passa a assumir a forma de Conde Camembert. E aí, um dia, esse conde vê que vai ter um baile da princesa Bri e, apesar dele não poder chamar atenção, ele vai nesse baile, chama atenção e conhece a princesa Bri, faz uma amizade, eles vão ficando muito próximos, muito íntimos e isso vai evoluindo pra algo mais. Só que é um romance proibido. É um romance que vai vir aí um babado forte, cheio de revelações, cheio de segredos. É um romance sáfico muito fofo, muito divertido. Todos os personagens têm nomes de queijos. Tem muito a ver com moda também, o que é bem legal. Tem essa grande mistura de período medieval com atualidades. Tem algumas coisas bem tecnológicas e atuais. As protagonistas foram inspiradas na própria autora e na esposa dela. E a gente tem mulheres fortes lutando ali pelos seus direitos e enfrentando consequências pra conseguir viver o amor e indo atrás de seus sonhos. É uma comédia romântica, gente, super clichêzinha, mas é uma coisa muito gracinha. Olha, é a maior fofura que tem. Eu achei bem gostosinho de ler. E aí, basicamente foi isso. Esses foram os livros que eu li. Só que em julho eu fui em um evento da Bienal e eu recebi vários livros lá, inclusive 2 livros infantis. E assim, o canal pode não ser sobre livros infantis, mas vai que alguém aí tem filho, sobrinho ou irmão mais novo, ou é professora, eu vou falar dos livros infantis também e é sobre isso. Vou falar bem rapidamente porque, né? Esse aqui, A Sopa Está Pronta, é um livro da Alemanha, olha só que legal. É uma história, gente, de acúmulo, é bem engraçadinha, né? Tem a bichinha aqui, a menina, que vai tendo vários amigos animais e cada animal vai querendo pôr um ingrediente diferente na sopa. E aí o que acontece? A sopa fica uma bosta. Eu dei um spoiler do livro já, gente, desculpa. Mas tem mais depois disso, é uma história assim que tem pouca coisa pra ler, muito interessante pra crianças pequenas, assim, uma criança de 3 anos, vai ser uma história bem legal pra ela, vai ser engraçada, vai ter a quebra de expectativa, né, facinho de ler, divertido. E também veio esse daqui, que é o primeiro livro infantil da Chimamanda, que é uma autora da Nigéria, reconhecidíssima, ela tem vários livros aí bem famosos, e aí ela escreveu O Lenço de Cetim da Mamãe, que esse livro já é recomendado para crianças maiores de 4 anos, porque ele tem mais coisas escritas. Olha, ele já tem um pouquinho mais de escrito e tal. Se for para uma criança muito pequena, isso aqui não vai chamar atenção. E aliás, que eu vou falar, nem uma criança grande isso aqui vai chamar atenção. É uma história bonita que vai falar sobre afeto entre familiares e sobre como pequenas coisas assim do cotidiano podem se tornar uma memória afetiva, né?
Aqui a menininha, ela vai brincar com o lenço de cetim da mãe dela. A mãe dela toda noite bota esse lenço na cabeça, e aí a menina fica brincando com esse lenço durante o dia, e aí brinca com a avó, brinca com a avó, brinca com o pai. As pequenas alegrias do dia a dia, né? E a pureza dessa imaginação infantil. Só que eu acho que a Chimamanda não tem irmãos, não tem filhos, nunca conviveu com crianças, porque é uma história chata. Sinto muito, Chimamanda, melhore. A menina é uma chata que só faz sujar o lenço da mãe dela, gente. Ela suja de leite, depois suja de terra, e depois a mãe dela vai ter que botar esse lenço na cabeça. Ah, pelo amor de Deus, dormir no travesseiro limpo, com o cabelo limpo, com um lenço que passou na terra. É fofinho? É. Mas eu acho difícil isso aqui entreter as crianças. Nem eu, que sou adulta, estava entretida com essa história, nem imagino uma criança. Mas é só o primeiro livro da mulher, né? Vamos esperar que no futuro ela melhore. Apesar disso, as ilustrações e tal, é tudo muito fofo. Só a história mesmo que assim, se for uma criança de até 4 anos, vai ser muito texto, muita coisa pra ela prestar atenção. E se for uma criança de mais de 4 anos, já vai ser uma história que ela vai achar chata demais. Desculpa, Chimamanda, mas é isso que eu acho do seu livro infantil. Se aqui é uma crítica literária, tem que fazer crítica literária infantil também. Mas quem quiser que leia, né? Esses aqui eu vou doar para a escola. Espero que lá encontrem crianças que apreciem esse livro aqui. E é isso, gente. Essas foram as minhas 8/6 leituras de julho. Muita nova descoberta, muita coisa boa. Me contem nos comentários o que é que vocês acham desses livros, né? Se vocês já leram e gostam ou não. Ou se vocês têm interesse em ler. Quais foram as leituras de vocês de julho. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.